Hebreus 13:16. Hebreus 13:16, um outro tipo de sacrifício que você pode oferecer a Deus. Vamos lá. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aí, quando você ajuda alguém, você tira do seu para abençoar um outro irmão, Deus se agrada disso. Isso é um culto a Deus, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual a última vez você abençoou alguém? Qual a última vez você fez um chequinho, um pix, para abençoar um irmão, uma irmã, um casal, um jovem que está passando uns perrengues, uns apertos? Qual foi a última vez? Outro dia eu precisei levantar uma oferta daquelas, a gente chama de vaquinha, né? Uma pessoa tinha uma necessidade na igreja, eu comecei a ligar para uns irmãos. Irmãos, que maravilha. E em pouco tempo, levantei o valor que a gente precisava. Tinha um irmão que falou, olha, ele ia dar bastante. Eu falei, não, deixa eu ver primeiro. Ele não precisou, eu falei para ele, você não precisa dar nada. Os irmãos estão dando tudo. Graças a Deus, nossa igreja, eu sinto que é uma igreja generosa. Está aprendendo, está desenvolvendo essa coisa maravilhosa chamada generosidade cristã, que nos torna parecidos com o Pai, com Deus. Ok? Seja generoso, seja generoso. Filipenses 4:18, outro versículo que fala sobre um tipo de sacrifício que você pode apresentar a Deus, culto a Deus. Olha o que ele fala, ele como missionário, Paulo como missionário tipo Curumim, né? Curumim chegou lá, está tudo bem lá, viu gente? Então, o Paulo como missionário, ele fala, recebi tudo, e o que eu tenho é mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido como missionário. Agora que eu recebi de Epafrodito os donativos que vocês, filipenses, me enviaram. Essas ofertas elas são uma oferta, ele fala, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando contribuímos para missionários, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício aceitável e agradável. Salmo 51:17. Salmo 51:17 fala o quê? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus gosta de gente que baixa a bola. Deus não gosta de gente que vive apontando e criticando, porque que eu sei mais, que eu posso mais, que eu sou melhor. Gente assim não tem vez com Deus. Gente assim põe Deus para longe. Sacrifícios que agradam a Deus, é gente humilde, é gente quebrantado, é gente que sabe. Os outros talvez tenham seus defeitos, mas eu estou preocupado com os meus defeitos, com as minhas fraquezas. Não tenho tempo para ficar vendo o defeito dos outros. Eu tenho que lutar primeiro comigo. Irmão, combata a sua tendência. Eu sei que você tem essa tendência. Combata a sua tendência de autoexaltação. Em 1 Samuel 15:12, quando o rei Saul, tão privilegiado por Deus, se afastou do próprio Deus, ele se envaideceu, e ele fez uma loucura. Ele mandou seus homens erigir para ele um monumento, para ele mesmo. Deus lhe deu vitórias, Deus lhe deu bênção, oportunidades, privilégios, inteligência, capacidade, e ele vai lá e ele se acha, ele esquece que tudo vem do Senhor, e ele passa a erigir um monumento para ele mesmo. Isso desagrada muito a Deus, e Deus o tirou de campo. Deus falou com Samuel, chega, Saul já era, não tem condição de trabalhar com esse homem. Talvez você é tão capacitado, tão privilegiado, mas você não vai para frente, porque você se exalta. Para de se exaltar, baixa a bola, meu irmão, baixa a bola, fala miudinho. Olha para você, para os seus defeitos, foca neles, para de focar nos outros. Através das suas atitudes, ações, palavras, exalte a Deus. Porque Jesus fala lá em Lucas, todo que se exalta será humilhado, todo que se humilha será exaltado. Essa semana eu e o Avanger vimos uma coisa prática que acontece no mundo dos esportes quanto a isso aqui. É tão legal ver aquele vídeo. Vídeo de gente que é metido, que se acha, que se engrandece e depois é nocauteado. Nessas lutas de MMA e boxe. Nós vimos uma série, mostra o cara, sabe aquela hora antes da luta de boxe, os oponentes, eles se deparam um perto do outro assim? E tem gente que fica lá só nessa, mas tem uns que vêm e começa a empurrar, e começa a dar tapa, começa a cuspir, e tem gente que começa a falar coisas, tentando entrar na cabeça do outro, e ofendendo e tudo mais. Daí mostra ele, logo em seguida, lá no ringue, pá, pum, no chão, estribuchando no chão, que nem doido.
toda soberba cai por terra. Daí eu me lembrei desses versículos: todo que se exalta será humilhado, todo que se humilha será exaltado. A soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. Ruína. Sabe, uma casa quando está em ruína, não sobra nada sobre nada. Vai se exaltando, vai, uma hora Deus, pá, te quebra. Cuidado com a autoexaltação. Outra coisa, Abel tinha uma fé disposta a adorar, Abel tinha uma fé disposta a sofrer. Abel tinha uma fé disposta a sofrer. Quase que eu errei, não vai rindo não. Quase, mas não errei. Eu tenho uma coisa para te ensinar. Talvez você não vai gostar. Todos os heróis da fé listados aqui em Hebreus 11, nós vamos ver a maioria deles, todos eles sofreram por causa da sua fé em Deus. Mas não se engane. É melhor sofrer por causa da nossa fé em Deus do que sofrer a eternidade por causa do nosso pecado, nosso egoísmo, nossa vaidade. Abel sofreu. Por causa da sua fé, ele foi odiado, ferido e assassinado. Mas Deus elogiou a sua fé e o seu testemunho. Aqui em Hebreus, Deus faz isso, Deus o elogia. Jesus o elogiou também. Jesus o elogiou chamando de justo, justificado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito melhor ter a aprovação de Deus do que dos homens. É bom ter a aprovação dos homens, mas infinitamente melhor é ter a aprovação de Deus, sorriso de Deus. Tem gente que tem a aprovação dos homens, mas não consegue dormir à noite direito, tem que ficar se virando, tem que tomar remédio e tal. Mas quando você tem a aprovação de Deus, por pior que você esteja seu nome na praça, se você tem a aprovação de Deus, você dorme um sono de paz e alegria, tranquilo. Ouvinte, de quem você tem buscado a aprovação? Nessa semana, você talvez se estressou aqui, por quê? Você estava buscando a aprovação de quem? De quem? Dos concorrentes, dos clientes, dos consumidores, do patrão, dos funcionários, dos amigos, da esposa, do cachorrinho, do vizinho. De quem você fica procurando a aprovação, querendo agradar? É bom ter a aprovação dos homens, mas é infinitamente melhor ter a aprovação do nosso Deus. Abel e todos os heróis da fé tinham uma fé disposta a sofrer. Irmão, falando sobre isso ainda, deixa eu dizer para você, não tenha dó de missionários, de crentes, de famílias que temem a Deus e sofrem por causa da sua fé e compromisso com Deus. Não tenha dó deles não. Tenha dó sim daqueles crentes, membros de igreja que sofrem por causa das suas vaidades, interesses egoístas, materialistas, sonhos pequenos e carnais. Um jovem missionário que levou muitos incrédulos a Cristo na Venezuela, um jovem médico. Ele foi para o campo missionário, levou seu diploma, seu know-how para servir como missionário na Venezuela. E ele foi sequestrado, foi morto por guerrilheiros. E eu gosto da frase do John Piper sobre isso daqui. Ele falou assim: eu não tenho pena desse jovem médico que morreu nas mãos dos guerrilheiros, eu não tenho pena dele, ele morreu buscando o reino de Deus em primeiro lugar, ele morreu levando almas a Cristo, ele morreu deixando um testemunho de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele foi promovido para a presença de Deus com honras, ele chegou aos céus para ouvir do Senhor Jesus Cristo: bem-vindo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra nas delícias do teu Senhor. Mas diz John Piper, eu tenho pena, eu tenho dó, sim, é do crente relaxado, fraco e materialista, que morre aos 95 anos como um passarinho na sua mansão, morre com os 95 anos no conforto da sua mansão, assistindo um programa de televisão fútil e inútil, 95 anos, pensando em si mesmo, na sua casa, comida, dinheiro, no seu time de futebol, seus hobbies, suas vaidades, 95 anos, sem evangelizar ninguém, sem discipular ninguém, 95 anos, ouvindo a palavra de Deus, mas não fazendo nada, 95 anos, sonegando o dízimo, criticando outros irmãos, reclamando da esposa, dos filhos, do governo, da vida, 95 anos desperdiçados. Você conhece essa pessoa? Por favor, não seja essa pessoa.